Gente, mais uma questão IDECAM. Vamos lá. Esta questão aqui fala sobre o se. Ele diz que o se possui várias funções morfossintáticas. Quando você diz morfossintáticas, é morfologia e sintaxe simultaneamente, e vários significados. Sobre tal partícula presente neste trecho do texto, né, pode-se afirmar que se trata de. Vou explicar algo a vocês. Quando se for uma conjunção, lembrar, conjunção é uma classe gramatical que não exerce função sintática. É do grupo da família PIC. PIC é pique, é pique. Preposição, interjeição, conjunção não exercem funções sintáticas. Tá? Vamos destacar aqui o se. Veja bem, no primeiro exemplo, teria mais saúde se fizesse atividade física. Veja que isso aqui é uma condição para se ter saúde. Esse se é conjunção subordinativa com valor semântico de condição. Por isso que é chamada de condicional. Outro detalhe que eu quero que vocês observem, olha aqui os verbos. Este verbo aqui, esta desinência aqui, significa que este verbo está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá? Se é um aspecto condicional, tem que estar no subjuntivo. O subjuntivo é um modo que indica o quê? Incerteza, hipótese, um fato hipotético. Aqui eu coloquei o verbo no futuro do pretérito do modo indicativo. Futuro do pretérito do modo indicativo. Ia, ó, ia. Não é? É uma desinência de quê? De futuro do pretérito, que indica o quê? Algo hipotético. Então, para se ter saúde, está atrelado a esse aspecto condicional. 2. Eu queria saber se ele está doente. Isso aqui é a primeira oração. Quem queria saber? Eu, sujeito. Eu tenho aqui uma locução verbal. Qual é o verbo principal? Saber. Verbo transitivo direto. Veja que esta oração aqui eu posso substituí-la por isto, tá? Significa dizer que isso aqui é uma conjunção subordinativa integrante. Eu queria saber isto. O que? Se ele está doente, tá? Então, esse se é conjunção integrante. Fabiana, qual o valor semântico? Quando é conjunção integrante, não apresenta o que? Valor semântico. Se estava doente, não devia ter feito atividade física. Temos a primeira oração e aqui esta oração. Eu pergunto a vocês, o que foi que primeiro aconteceu? Estar doente. Primeiro aconteceu isto. E devido a isso, e por causa disso, não devia ter feito atividade física, tá? Então, eu tenho aqui a causa e aqui eu tenho a consequência. Então, esse se é conjunção subordinativa causal. Veja que nós podemos substituí-lo por uma vez que, por porque, já que, né? Já que estava doente, não devia ter feito atividade física. Quando eu tenho causa, obrigatoriamente eu tenho consequência, tá?
Então, vamos lá. E isso é interessante porque muitas vezes as pessoas veem o se, aspecto condicional. Quando ele for conjunção, ele pode ter aspecto condicional, ele pode ser uma conjunção integrante ou ele pode ser uma conjunção causal. Então, vamos aqui. Nós vamos olhar esse trecho aqui, daqui para cá, certo? Veja bem, primeira coisa, se os direitos políticos significam, este verbo está no indicativo. Participação no governo, no presente no indicativo, uma diminuição no poder do governo reduz. Indicativo também. Tá? Então, veja bem, já não apresenta um valor hipotético, não apresenta um aspecto condicional. Então, não é condicional. Tá? Outra coisa, não pode ser pronome de valor condicional. Não existe isso. Não pode ser pronome de valor causal. Isso também não existe. Tá? Não é valor temporal. É valor causal. E vamos ver o porquê. Olha, se os direitos políticos significam uma participação, isso é a causa. Primeiro acontece isso. E devido a isso, e por causa disso, uma diminuição no poder do governo reduz também. Isso aqui é a consequência e aqui é a causa. Ó, eu poderia dizer assim: uma diminuição no poder do governo reduz também a relevância do direito de participar, porque os direitos políticos significam. Então, eu poderia trocar isso aqui por porque, uma vez que, já que. Então, letra B. Tá certo, gente? Espero ter contribuído. Tchau, tchau.